Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. No vídeo de hoje eu quero falar assim a respeito do Cruzeiro, que assim, está desbancando praticamente todos os times de Minas Gerais no quesito de quanto que vai ganhar pelo Campeonato Mineiro. Se você está achando que o Cruzeiro vai ganhar apenas os 4 milhões, está muito enganado. Vamos falar qual que é a previsão do Cruzeiro arrecadar agora para 2022 com o estadual. Quero falar também com vocês sobre o protesto do Cruzeiro, da torcida Raposa e também do site O Tempo em relação assim as medidas que tem tomado para, no caso, alterar os horários das partidas do Cruzeiro no Mineirão, porque assim, rodadas com jogos às 5 horas e tudo mais. Quero falar com vocês também sobre o novo reforço do Cruzeiro que foi anunciado já na tarde dessa última sexta-feira. E também, para terminar, quero falar também, no caso, a respeito do treinamento que ocorreu com o Paulo Pesolano já na tarde da manhã desse sábado, né? E que definiu assim, como que será que deve ser o time esboçado pelo uruguaio que vai começar o campeonato estadual. Quero falar aqui com vocês. Mas antes de começarmos o projeto para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 31 mil inscritos e 600. Então assim, conto com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje mais cedo. No caso que eu postei aqui de manhã para vocês. O primeiro salve nesse vídeo vai para o Sidney. Ele que foi o primeiro a comentar no vídeo de hoje mais cedo. Valeu demais, Sidney. Um abraço para você. E o outro é para o Policarpo, acho que é o nome dele, Gomes. Ele que é lá de Betim, Minas Gerais. Muito obrigado também, um abraço. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero falar aqui, começar o vídeo com vocês falando sobre o Gabriel Dias, lateral direito, que foi anunciado de forma oficial como novo reforço do Cruzeiro já na manhã desse sábado. Ele que no caso teve sua foto publicada no perfil das redes sociais do clube e que em breve deve fazer uma coletiva também de imprensa, deve ser anunciado de forma oficial. Vale lembrar que o Gabriel Dias já está treinando aqui no Cruzeiro há um bom tempo, tá? Só estava esperando assim esse anúncio de forma oficial, que acabou ocorrendo quase uma semana depois dele já ter desembarcado no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Vale lembrar que no caso ele tem seus 27 anos de idade, veio do Ceará, mas ele já estava livre no mercado, um jogador bem interessante que chega para esse primeiro momento sendo o único jogador de origem na posição de lateral direito. Claro que nós temos o Rômulo, que jogou mais de 40 partidas de lateral na última temporada, mas ainda não sabemos se o Pesolano vai usar o Rômulo de lateral direito ou não. Mas se não for, pelo menos o Cruzeiro já tem duas opções bem interessantes. É claro que o Rômulo vive uma fase melhor, né? Ainda mais por conta da última temporada, mas o Gabriel Dias também é um cara muito alto, 1,83 m, ainda mais por ser lateral, bem veloz. Temporada passada começou muito bem pelo Ceará, mas acabou caindo de rendimento. 31 jogos, 2 gols marcados. Em 2020 jogava pelo Fortaleza, onde foi titular absoluto. 47 partidas, 2 gols e 3 assistências. Jogador revelado pela base do Palmeiras, teve passagens também já pelo Bragantino, pelo Paraná em 2017 e pelo Internacional em 2018. Vamos ver aí, eu acho um excelente jogador, que foi inclusive depois da chegada do Pedro Martins que o Cruzeiro acertou a sua contratação. Quero que você deixe aqui nos comentários, na lateral direita, você prefere o Gabriel Dias ou o Rômulo? Acho que vai ser uma disputa bem interessante agora já para o estadual. Bom, falando assim sobre esquema tático, quero falar com vocês sobre o treino que aconteceu na tarde, na manhã desse sábado, que assim, foi no caso envolvendo jogadores da Copa São Paulo, do time Sub-20, alguns que já estavam aqui em Belo Horizonte, outros que chegaram após a eliminação nas quartas de finais para o São Paulo e que fizeram uma atividade na manhã desse sábado, que o Globoesporte.com trouxe algumas notícias e informações a respeito disso. No caso, foi 4 partes do treino, cada uma com 30 minutos, com os times sendo bastante revezados, tá? Mas o time utilizado no caso pelo Paulo Pesolano, que de acordo assim com o Globo Esporte foi esse o time que o Cruzeiro começou, foi com Rafael Cabral no gol, lateral direita o Rômulo, a zaga como já era de se esperar com o Maicon e o Sidney, e na lateral esquerda o Rafael Santos, que foi muito bem na Ponte Preta, sendo no caso o substituto do Matheus Pereira. De volante sendo o Lucas Ventura e o Pedro Castro. O Pedro Castro substituindo o Adriano, de meia o Marco Antônio, meio que assim, o Cruzeiro jogando com o Marco Antônio mais pelo lado de campo e o Giovani central, além também do Vagninho pela ponta esquerda, o Marco Antônio fazendo essa função de ponta direita, né, meia direita, e centralizado o Thiago. Vale lembrar que o Cruzeiro teve uma rotatividade muito grande, que foi o time sub-20 contra o time profissional. No caso, o Globo Esporte falou que o Cruzeiro ganhou, no caso foi por 9 gols e a equipe sub-20 não marcou nenhum. No caso foi assim, os gols do Cruzeiro foi do Vagninho, do Marco Antônio, do Bruno José, do Adriano, né, como falei para vocês, do Felipe Machado, João Paulo e também do Thiago. Vale lembrar que o Edu,
que foi o grande destaque desse jogo treino, que marcou 2 gols, e olha que ele nem começou na equipe titular, né? Estava o Thiago, mas eu acho que assim, já é um time bem interessante que vamos ter já para esse início do estadual, um time que eu estou bastante confiante, que já vai dar conta do campeonato estadual tranquilamente, e espero eu que, né, na disputa da Série B. Vale ressaltar também que se o Cruzeiro não pagar o transferban, não vai poder contar com grande parte dos jogadores que jogaram esse último jogo treino, então o Cruzeiro tem que ficar esperto em relação a isso, em relação ao time que começou como titular, podemos dizer assim. O Vagninho não poderia jogar, além também do Sidney e do Maicon, do Rafael Cabral e também do Pedro Castro, fora o Edu, que foi o grande destaque, mas eu espero que o Cruzeiro consiga fazer esse pagamento até na segunda-feira, no máximo terça, para ter condições de ter esses jogadores na quarta. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do protesto da torcida do Cruzeiro em relação aos horários que a Federação Mineira de Futebol colocou, né, os horários do Cruzeiro depois de fechar essa parceria com o Tempo, as partidas dentro de casa. Que no caso, assim, teve um protesto em frente à sede da Federação Mineira de Futebol, que fica em Belo Horizonte, já na manhã desse sábado, que assim, os cruzeirenses levaram várias faixas de protestos e também jogaram milho na frente ali da porta da Federação Mineira, e também várias galinhas, né, lá na frente, que ficou bem engraçado inclusive. E assim, o Tempo, o site que vai transmitir os jogos do Cruzeiro, já tinha comunicado de forma oficial que pediu à Federação Mineira por uma alteração dos horários. Isso tem um pouco mais do que uma semana e meia, tá, que isso aconteceu, e de acordo com o próprio Tempo, nessa reportagem que eles fizeram sobre esse protesto da torcida do Cruzeiro, eles não receberam nenhuma informação de forma concreta em relação à definição da Federação Mineira de Futebol, faltando menos do que 5 dias para começar o torneio, então a expectativa é de que realmente não altere. Você vê o tanto que os clubes do futebol brasileiro, né, ao menos na minha opinião, fica muito dependente ainda de ter uma federação, de ter uma CBF. Eu acho completamente inútil aqui no futebol brasileiro. Espero que nos próximos anos aí possa ter uma liga independente, não somente a liga nacional, mas também estadual também, porque muitos falam que protege os clubes menores e tudo mais, mas você vê que até a Federação Mineira, para fechar acordos, prejudica muito mais os times do interior do que, por exemplo, o Cruzeiro e tudo mais, com cotas de televisão baixíssimas desde quando era com a Globo, tá? Então, assim, naquela época da Globo que esbanjava dinheiro, eu tenho até medo de quanto que os clubes vão receber agora em 2022, 2023 da Globo, né? Mas enfim, para você ter uma ideia, a estreia do Cruzeiro está marcado na próxima quarta-feira às 5 horas da tarde. É muito ruim para o torcedor do Cruzeiro ir ao estádio, para o torcedor do Cruzeiro assistir, e o horário sugerido pelo site O Tempo é de 9 horas, depois enfrenta o América na terceira rodada, jogo que vai ser, no caso, às 5h30 da tarde, o Cruzeiro pede alteração para 9h30, e o terceiro jogo aqui falando para vocês, do 3/9, né, no caso na quinta rodada contra o Democrata, que a Federação Mineira colocou esse jogo para 6 horas, e o Cruzeiro quer, junto com o Tempo, alteração para esse horário às 7h30, mas infelizmente acho que vai ser muito difícil de acontecer. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha desse boicote, né, da Federação Mineira, meio que fechando parceria com a Globo, sendo que estava oferecendo contratos bem ruins, tanto que o Cruzeiro nem fechou com eles, e ainda assim a Federação Mineira dando esse privilégio, torcendo para que fracasse, no caso, esse plano do Cruzeiro junto com o site O Tempo, que é inclusive esse assunto que eu quero falar agora no vídeo para vocês. Onde assim, o Cruzeiro vai ganhar muito mais do que o seu rival, o Atlético, e também muito mais do que o América, no caso na disputa do estadual, com o Cruzeiro fechando assim um pacote com o Tempo, e olha que assim, o Cruzeiro já tinha fechado o valor inicial, que já recebeu mais do que 4 milhões de reais somente por esse pacote, e tem aquelas cotas, né? Se o Cruzeiro tiver, por exemplo, mais do que 120 mil sócios assinando, no caso, esse pay-per-view, o Cruzeiro fica mais do que 60% do valor da receita total, fora que ainda tem outros benefícios, tá? Que começa ali de 40%, acima de 60 mil, 80 mil, se não me engano, já vira um valor um pouco maior. Enfim, eu já trouxe essa informação aqui para vocês. E no caso, o Nicola trouxe uma informação bem importante, que eu vou deixar aqui aparecendo no vídeo que ele postou, se não me engano, na manhã dessa sexta-feira, onde ele fala justamente sobre essa vantagem gigantesca que o Cruzeiro vai ter no estadual em relação aos outros times. Só para explicar, o Cruzeiro foi o único dos times do Campeonato Mineiro que não fechou com a Globo. O Cruzeiro preferiu se acertar com o jornal O Tempo, que vai fazer transmissões ao vivo por outras plataformas que não TV. Qual que é a ideia? O Cruzeiro e o Tempo pretendem vender muitos pay-per-views, o pacote nem é caro, R$ 59,90. E o Cruzeiro vai ter, além de um fixo, um percentual em cima dos pacotes vendidos. A Mineira de Futebol tem colocado os jogos do Cruzeiro em péssimos horários, durante a semana 5 e às 6 da tarde, exatamente para dificultar a possibilidade de o torcedor assistir. A ideia é que esse projeto fracasse. Infelizmente, é assim que a banda toca. Mas vamos falar de valores. O América deve faturar algo na casa de R$ 1,5 milhão durante todo o campeonato com o acordo da Globo. Já o Atlético deve ficar com apenas R$ 4 milhões, e a estimativa é de que o Cruzeiro possa bater na casa dos R$ 7 milhões.
Enfim, como o Nicola disse aí pra vocês, o Cruzeiro tem essa expectativa de arrecadar até 7 milhões de reais somente com a transmissão do Campeonato Mineiro, e o Atlético, por exemplo, recebendo apenas 4 milhões e o América 1,5 milhão. Vale lembrar que ele não falou assim quanto que as equipes do interior vão receber, mas o Cruzeiro arrecadando algo próximo de 7 milhões de reais já é um valor bem interessante. Vale lembrar que nos anos de 2018 até, no caso, em 2021, o Cruzeiro e o Atlético recebiam um pouco mais do que 12 até 14 milhões de reais. Você vê essa queda absurda que teve. Mesmo o Cruzeiro conseguiu negociar um bom contrato com o Tempo, não fechando ali por 4 milhões, 5 milhões com a Globo, por conta de ter a maior torcida principalmente, conseguiu fechar esse acordo com o Tempo, que vai render até 7 milhões de reais para os cofres. 4 milhões já estão garantidos, o máximo do que o Atlético, por exemplo, vai poder arrecadar. Mas enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito disso e também dessa ideia aí da Federação Mineira tentando boicotar o campeonato estadual, sendo que agora que está fazendo valer a lei do mandante, o Cruzeiro vendendo para o Tempo e meio que já tem essa parceria de longa data com a Globo, né, a Federação Mineira, e colocando esses horários totalmente ruins, mesmo o Cruzeiro conseguindo uma arrecadação bem maior com o seu campeonato. Mas enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito do fim do Transfer Ban, que o Cruzeiro já está tudo bem encaminhado de acordo com o jornalista para fazer o anúncio de forma oficial do fim do Transfer Ban. Eu vou deixar aqui aparecendo para vocês. E também no vídeo de hoje de manhã, onde eu falo no caso sobre um indicado pelo Pedro Martins, pelo Ronaldo, que estava no futebol chinês e que deve chegar no Cruzeiro nos próximos dias. Vai lá dar uma olhada também, tá bom? Eu vou deixar aqui também um card para você se inscrever no nosso canal de cortes, vai estar aparecendo, vai lá, se inscreve, que vai me ajudar demais. E o link também está aqui na descrição, caso você não consiga. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!